Semana da Pan. Olá, está começando mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. No final de semana passado, manifestações contra o governo Bolsonaro realizadas pela esquerda não atraíram um bom número de protestantes. Durante o programa Morning Show foi discutida a baixa adesão aos atos e a grande diferença no número de manifestantes que estavam em 7 de setembro em relação à quantidade de presentes nos atos contra o governo. Vamos acompanhar então um trecho do debate do Morning Show que retratou tudo o que envolve o ambiente político no país. Zoe Martins, minha querida, eu quero saber como é que você viu essas manifestações aí do último final de semana e se elas de alguma maneira fazem com que o apoio ao presidente da República cresça. Assim, foi um verdadeiro fiasco. Eu não acredito no que a mídia fala, porque a mídia já espalhou um monte de fake news no mesmo dia da manifestação, analistas políticos analisando. Acredito no que os meus olhos veem. A respeito do Ciro, ele foi lá, na minha opinião, na minha perspectiva, assim, para tentar ver como está a aceitação dele entre o pessoal da esquerda. E a gente viu muito bem aí que está péssima. Agora, um ponto que eu queria tocar e que eu acho bem grave, bem preocupante, é a questão da foto que mostra jovens com símbolos comunistas, com a bandeira da Coreia do Norte. Isso me assusta num grau muito grande. E me questiono também por que o nazismo é considerado um crime, né? Vai contra a lei, e o comunismo não. Sendo que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, ainda mata muitas pessoas ao redor do mundo, separa famílias. Em Cuba, por exemplo, pessoas que saem de barquinho, né, fugindo da ditadura. E aqui brasileiros pegam, né, que vivem, nasceram num país democrático e vão às ruas pedindo por um regime que vai tirar a sua liberdade. É muito confuso. E uma das questões que eu vi na sala de aula, eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental aqui no Brasil, no ensino médio no 3º ano, eu perguntei para minha professora, a gente vai estudar sobre a Ucrânia, sobre o comunismo na Ucrânia? Ela me olhou com um olhar fucilante e falou assim, se sobrar um tempo, a gente fala sobre isso. Então, desde a sala de aula, a gente vê a desinformação, né? E ver esses jovens assim me assusta muito. E a mídia passando pano para isso. Muito bem. Ô Joel, como é que você viu aí essa agressão contra o Ciro Gomes, né? Porque ele é um cara que conseguiu ir na manifestação da Terceira Via, só que o tratamento foi diferente, né? A Terceira Via recebeu o Ciro Gomes de uma maneira muito melhor do que a esquerda. Exato, Paulo. O Ciro Gomes ele foi nas manifestações muito diminutas lá da Terceira Via. Ele foi nessa da esquerda, que foi maior, mas ainda assim bem menor do que as manifestações bolsonaristas que a gente viu um tempo atrás. E nessa ele foi hostilizado. Isso mostra a incapacidade da esquerda brasileira de se unir em torno de uma pauta comum. Não estou nem dizendo com membros de outras, do centro, da centro-direita, nem isso. Com a própria esquerda, dentro da própria esquerda. O Ciro e sempre foi um candidato da esquerda brasileira. E mesmo assim, a ala mais petista, especificamente os membros do PCO, que estão especializados em criar tumulto, em criar baderna, em hostilizar, em até atacar pessoas. Não é a primeira vez que isso acontece. Não foi só com vaias, não. Eles já atacaram fisicamente membros de outros partidos em outras vezes. Então você tem esse radicalismo ali que busca tirar qualquer possibilidade de diálogo e de união, mesmo entre as forças da esquerda. Isso é muito ruim para a esquerda brasileira. Se eles têm a intenção de voltar para a presidência, seja com Lula, seja com outro candidato, eles vão precisar se unir em torno de valores, em torno de um movimento, em torno de um nome, coisa que, se não acontecer, o risco é se esfacelarem e não irem para frente. Eu acho que o protesto de sábado ele acabou sendo um pouco um balde de água fria em gente que acreditou que as forças da esquerda, pró-impeachment, não sei o que, estavam super fortes ali. Não estão engajadas de maneira alguma. Conseguem chamar gente, como chamaram há meses atrás, eu lembro de ter outros protestos da esquerda, mas não passa disso. Chegaram meio que a um teto ali de protesto que não é exatamente minúsculo, mas também não chama atenção pelo seu tamanho. Então, dificilmente... Minúsculo, sim. Não, foram alguns quarteirões da Paulista. 3 cada quarteirão. Pô. Não. Minúsculo é o que a gente viu do dia 12, atriz. Aquilo é minúsculo. Do dia 12, ali, algumas pessoas... Você acha que foi menor da Terceira Via do que a da esquerda? Da Terceira Via foi bem menor. Isso não tem dúvida. Mas ainda mas ainda assim... Não, isso é factual. Mas ainda assim, está longe de ser... O de sábado está longe de ser um tamanho agora, que inspire ou que... Adriles, você acha que a esquerda perdeu a sua capacidade de mobilização? Não necessariamente. Mas assim, o que existe hoje
é uma raiva difusa em relação ao Bolsonaro, sobretudo encampada por uma mídia que promove esse tipo de oposição. Você tem uma situação econômica complicada, um índice de desemprego alto, um índice de inflação alto, e essa percepção difusa é meio sistematizada em algum tipo de oposição, mas não raivosa, odienta e sistemática ao Bolsonaro. Então, assim, quando as pessoas percebem, tem as tias do Zap, tem a mídia, a grande mídia que ataca o Bolsonaro, tem defesa inclementes, então o povo ainda está receoso. O povo está indeciso. Então, essa raiva sistemática ao Bolsonaro, que é encampada pela Folha, pelo Estadão, pela Globo, não se converte em oposição sistemática a Bolsonaro. E assim, a gente vê o que a realidade tem mostrado. Protesto 7 de setembro, em favor de liberdade e pautas bolsonaristas, milhões nas ruas. Protesto terceira via, ninguém. A protesto da esquerda, ninguém. Aí alguém vai dizer, bolhas bolsonaristas foram aos protestos. Bolhas bolsonaristas geram milhões de curtidas. Aí tem uma multidão silenciosa nas ruas que está confusa. Olha, o pessoal dos institutos de pesquisa e das redações de jornal podia ajudar nessas manifestações, porque assim, a realidade tem desmentido peremptoriamente uma realidade observada em redações, em televisões e em institutos de pesquisa. Ou seja, há um sentimento de insatisfação que é difuso. Eu não percebo uma ojeriza a Bolsonaro como quer a terceira via, que não aglutina ninguém, nem a esquerda, que deveria aglutinar alguém, já que o Lula tem 837% de intenções das pesquisas. Por último, 837? Por aí. Tá aumentando. Tá bem, Você vai chegar a 1.000. Agora, tem uma coisa que me causa espécie. A Zoe falou aqui da bandeira da Coreia do Norte. A gente viu um boneco sendo inflamado lá, sendo colocado em chamas. Imagina se existe um boneco do Alexandre de Moraes colocado fogo em cima. Seria prisão. Então, assim, o ódio contra o Ciro... Peraí, calma aí, deixa eu acabar. Coisinha rápida. O ódio contra o Ciro Gomes, que foi quase agredido um paus, com vaias, esse ódio sistematizado acontece em manifestantes mais agressivos. Em geral, de esquerda, que tem uma sistematização desse ódio. Mas a sistematização da condenação do ódio, quer seja pontual ou coletivo, é sempre colocado contra as hostes bolsonaristas. Então, o Bolsonaro está contra todo o Estado. Só quer fazer uma pontuação, já te passo. Só para complementar, lembrando que esse ataque contra o Ciro Gomes foi feito pelo PCO, que representa, né, uma parcela bem pequena também aí da esquerda. Ele foi vaiado. Foi vaiado. E também foi na terceira via, Paulo, teve um ataque a ele, do Nando Moura, que foi um dos influenciadores que subiram nos carros de som que tinham aqui na Paulista. Ele e fez também um discurso, foi atacado? Também fez críticas ali ao Ciro Gomes. Muita cara de pau, né? O cara era manifestante, era apoiador direto do Bolsonaro. Mas da terceira via... De esquerda. Aí é cara Não, da terceira via. Da terceira via. Então estou enganado, perdão. Não, então, mas mesmo assim, o Ciro acho que foi mais aceito na da terceira via do que nessa da esquerda. Essa esquerda foi mais atacada. Agora, uma coisa é a seguinte, eu fui várias vezes nos protestos pelo impeachment da Dilma. E nesses protestos pelo impeachment da Dilma, a gente via, inclusive, tanto as efígies de Lula e Dilma sendo atacados, como sendo o boneco deles, né, enforcado de cima de prédios ou viadutos. É isso. Não, isso em si, gente, não é uma violência. Quem está chocado com essa coisa de violência... Olha! É violento. Não, tô concordando. Você reclamou quando aconteceu ali? Você reclamou quando aconteceu ali? Mas vai contra tudo que ele falou. As pessoas são presas quando fazem isso em Mas ninguém está preso por fazer isso. Ninguém está preso por fazer isso, Adriles. Discurso de ódio. Ninguém está preso por fazer isso. Pelo amor de Deus, velho. Pegaram não, mas você não conseguiu mostrar nada. Por que alguém está preso? É por ameaçar fisicamente. Você conhece a Sarah Winter? Você viu o rapaz do PCO? Ela fez alguma coisa fisicamente. Ela falou que ia até atrás dos funcionários domésticos dele, Ok, mas se ela fez na prática... Ameaçar é crime. E boneco de presidente queimar, não é? Isso não é ameaça? Não é ameaça, um boneco não é ameaça. Ameaçar no Brasil é crime. Você pegar o boneco do presidente queimar não é ameaça, quando enforcaram a Dilma, estavam ameaçando a Dilma? Caraca, cara! Quando enforcaram a Dilma, estavam ameaçando a Dilma? Mas eu não... Estavam ameaçando a Dilma, não? Sim ou não? Não, mas eu não falo... então naquele caso não era... Não, mas eu não... Zoe, não, mas eu tô falando... A questão aqui é que você é a favor da prisão de pessoas deixa eu falar um negócio. Se os três falarem, ninguém vai entender. A gente aqui gosta de... Deixa eu só falar uma coisa. A gente gosta muito
muito de organizar. assistir, porque tem toda uma interpretação. É legal, dos mas três. tem que ter calma. Mas vamos dar aquela organizada. Joel, Zoe e Adriles. Então, segundo Zoe e Adriles, quando fizeram com a Dilma, não era ameaça. Quando fazem com o Bolsonaro, aí é ameaça. Não é verdade, gente. Não é ameaça um boneco, e sim dizer, ô, senhor presidente, eu vou te bater, te matar, isso é ameaça. Tanto que um jovem que fez isso com o Bolsonaro, dizendo que queria que atirassem nele, o que aconteceu? A Polícia Federal bateu na casa dele. E olha, com razão, que ele cita toda nada. Eu conheço exemplos Joel. do governo perseguir gente que criticou. Joel. Conrado Hubner Mendes, que escreveu artigos Joel. contra o PGR, ele foi processado na justiça. Joelzinho, Adriles. ok. Então, não Deixa eu vem com ouvir a essa. Zoe agora. Agora, Você quem falou, ameaça, você vai falou. pra justiça. Deu Deixa eu ouvir a nó. Zoe. Eu confesso que deu um nó na minha cabeça, porque eu tô tentando entender a lógica do Joel. Para ele, uma pessoa que fala, vou bater, sei lá, num ministro do STF, para ele, essa pessoa tem que ir presa. Agora, uma pessoa Presa, que taca processada, fogo. Joel. Ela foi presa. Ela foi presa. Discordo E da aí, prisão uma pessoa preventiva. que taca Discordo. fogo num boneco com a cara do presidente, aí não é nada. Zoe, Eu não é ameaça ou entendo não é essa o boneco? lógica. Zoe, Eu não um entendo boneco essa é ameaça lógica. ou não é? Me diga, um boneco é ameaça? É É simbólico. simbólico. É uma ameaça? É simbólico. Eu tô perguntando É se é uma simbólico. ameaça. É uma ameaça. É uma ameaça concreta? O simbólico não. É Vamos uma dar ameaça ameaça. concreta. Posso responder? É uma ameaça. Então, contra a Lula Posso Dilma era responder? ameaça. Quem fez Pode aquilo ser, deveria ter pode sido ser. preso. Não. Posso responder? Ah, você defende o direito de ameaçar os outros? Sim, é ameaça. Ah, Zoe, isso é crime. Eu não Você tá defendo defendendo o crime. você. Eu não Você tá defendo defendendo o você crime, ir na Zoe. prática e Você fazer, defende o entendeu? crime. É isso que eu não Ameaçar é defendo. A crime, Sarah não. Winter foi lá e espantou a Ameaçar é pessoa crime, que ela ameaçou. Zoe. Ameaçar é crime. Você não pode defender isso. Ameaçar é Adrilinho, é você, querido. Você tá Daniel tão Silveira, comportado. ele Nossa, disse dá que um o orgulho ministro- isso. Exemplo. Não, eu tenho A gente muito tá com orgulho de orgulho você, disso. porque você Ameaça se tá quietinho. transformou. Peraí, no- Ameaça é crime. O Joel sempre hoje, fala Não hoje é você tá... ameaça, Peraí. queimar boneco. Vocês- Concordo. Joel e Zoe, Concorda? vocês Você acha que ele falaram quer ser preso? bastante É, agora. cacete. Agora é a vez Deixa do eu pedir um Adriles. favor aqui pra nossa produção. Desliga o microfone de Joel e Zoe e deixem o do Adriles liberado. Ele que por vai favor. falar Olha agora. aqui. sim, O Adriles. Joel hein? Pinheiro da Fonseca sempre tem um argumento que é muito inteligente em relação à abstração literária. Quando ele fala, Adriles, você ajudou a matar gente, Bolsonaro ajudou a matar gente, olha, é uma abstração. Aí quando o Daniel Silveira diz que o ministro mereceria, ele não ameaçou diretamente, poderia merecer apanhar na rua, aí deixa de ser abstração. Quando o Hélio Schwartzman, que é membro do Conselho Editorial da Folha, diz que o presidente deveria morrer para o bem do país, aí é uma abstração literária, não é ameaça. falei isso. Quando um líder, você falou assim, você falou assim, deixa eu terminar. Recentemente, O mic tá fechado, tá, querida? Segue, Adriles. Recentemente, um dos líderes do PCO, um ativista política, falou que todos os ministros do STF, assim como bem todos os integrantes da burguesia capitalista, sei lá o que ele queria dizer com isso, deveriam ser escarrados na rua, deveriam ser cuspidos, menosprezados, agredidos. Falou isso em tom de ameaça direta, incentivando a população. Existe uma dicotomia, uma divisão completa, absoluta e visível entre pessoas que apoiam Bolsonaro, Ok. em que qualquer abstração literária não é que eles sejam processados, eles vão diretamente para a cadeia. Ok, Lilinho. Não. E, eventualmente, bonecos de Bolsonaro Adriles. são queimados, a cabeça de Bolsonaro é jogada como bola de capotão. Não. Vamos E só mais uma Ministros são coisinha, mais uma ameaçados. coisinha. E você de esquerda, você pode fazer o que Adriles. você Uma frase, quiser. só uma Adriles, frase. peraí, Tudo abstração peraí, literária, Eu quero uma segundo frase. Joel Pinheiro da Deixa eu Fonseca. responder. Eu quero só uma frase. Peraí, Tudo isso. calma, vocês estão Então muito deixa ela falar a nervosos, frase dela. calma, É, só vocês uma estão muito frase. nervosos. Deixa ela falar a frase dela. Eu quero aqui organização e treta. Dá pra unir as duas dá pra coisas? fazer os dois. A gente tem Dá que pra conciliar. Tá vendo? Olha a cara que a Paulinha Dá pra- Eu tô dá pra fazer. impactada, porque pra fazer. segunda-feira os caras já estão assim. Eu vou entendeu? demonstrar uma coisa. Eu tô Imagine com tanto sexta. orgulho do Adriles, mas tanto. Vocês Ele viram a tá postura? controlado. Interrompeu, Paulo. Você Não, percebe mas isso? Na você- minha fala, você Você falou de 8 interrompeu, minutos. Joelzinho. Na Você minha- interrompeu Eu posso falar a bastante. minha frase? Eu quero, professor por Paulo? favor, que vocês Depois a sejam Zoe também interrompeu. um pouquinho mais breves, porque eu quero colocar um pouquinho de fogo no parquinho sobre um outro tema envolvendo a manifestação. Mas conclui o Só uma raciocínio. coisa, as ameaças que fazem o Bolsonaro em 2018 saiu de ameaça e foi para prática. Eu quero lembrar vocês que o presidente foi esfaqueado, tá? Isso. Pronto. Joel, terminei. pra fechar. Sucinta. Vamos lá. Queimar um boneco no Brasil, seja de quem queimou o boneco do Lula e da Dilma, seja de quem queimou do Bolsonaro, não é visto como ameaça e eu concordo com isso. Nenhum desses lados, de direita ou de esquerda, está preso e nem era para ser. Fazer ameaça a pessoas concretas no Brasil é crime. Quem fez contra ministro do Supremo, quem fez contra Bolsonaro,
todos respondem na justiça por isso. Isso não pode ser feito. Ninguém ameaçou Zoe, isso é diretamente. crime, ameaçar. Peraí. Se eu disser aqui, eu vou te pegar, vou te bater, vou te matar, isso já é crime, Zoe. Isso não é tolerável. Isso não numa foi feito. E república quando fazem democrática. com o presidente. Peraí. Tá preso? Peraí. Não. Quem fez Tá. isso com o presidente foi preso também. Tá. Então isso não é tolerável. Muito bem. Isso não é tolerável numa república. Agora eu quero saber o seguinte. Você quer falar, Vini? Não, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que a grande dúvida que você jogou logo no começo também, Paulo, é o quanto que desse esvaziamento Então, dos eu quero entrar protestos de nisso. esquerda e da terceira via vão se concretizar, vão se representar nas urnas no Não, ano porque que vem. esses três já pegaram Acho que a questão é Alexandre essa. de Moraes, já jogou bandeira de Porque Cuba, assim, tem Coreia do gente Norte. que não tá, Eu quero saber tem o gente seguinte. que está preocupada com outras coisas, quero não está saber o conseguindo seguinte. pagar as contas. Vai estar lá o representante comendo- da multidão silenciosa. Peraí que eu dentro falo... das Paulo residências. Matias. Não, eu falo por aqueles que por muitas vezes não se envolvem diretamente numa guerra política que vocês Seria a gigante querem maioria da obrigar população. a gente a entrar. Isso. Essa é a verdade. Vocês são por muitas vezes ditadores. Vocês querem obrigar os caras a entrar na guerra política e tem muita gente que olha e fala, Os meu, tucanos estão eu silenciosos. quero dar uma olhada passar nessa um sábado acontecendo numa boa, Quer Eu- passear Fora com a que família. manifestação, gente, todo Tem final de uma semana nova agora temporada de tem Grey's manifestação. Anatomy rolando aí, irmão. São entendeu? Ai, assisti. 17 Normalmente, episódios, né, é bastante tem, coisa. tem outras pautas. Mas eu quero saber o seguinte, nós temos três realidades, tá? Nós temos a primeira realidade, 7 de setembro. Isso. A gente pode discutir aqui se teve 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, Mas teve 5 muita milhões, gente. mas teve gente. Muita gente, O ponto. cara que nega Foi a maior isso, até agora. a pessoa que chega e fala, não, olha, mas... Teve povo, teve gente, teve mobilização, teve força. O que eu acho que representa isso? Duas coisas. Uma força política extremamente relevante que não pode ser descartada, nem muito menos diminuída. E segundo, representa, sim, militância, de alguma forma. E quando eu me Pessoas refiro engajadas, militância, eu não Não estou... acho que é só isso A não, mas militância, tudo as bem, pessoas, elas confundem um pouco e já vem com a imagem daquele cara petista e tal. Não é isso que é ser militante. Militante é você defender uma causa, abraçar essa causa e lutar por essa causa. Deputados de oposição protocolaram uma representação para que o Ministério Público Federal apure evidentes irregularidades praticadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta de investimentos no exterior. Reportagens investigadas por veículos que fazem parte do consórcio internacional de jornalistas investigativos constataram um mega vazamento de informações sobre empresas offshore. O Pandora Papers apontou para diversas lideranças mundiais que operavam em paraísos fiscais, como Ilhas Virgens Britânicas, Panamá ou o estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, evitando assim o pagamento de impostos. Quem discutiu sobre o assunto foi a bancada do 3 em 1. Confira. Então vamos lá, né? Primeira coisa, aceitando a veracidade desses dados todos, que o Putin, por exemplo, coloca em dúvida, né? Nós temos essa primeira questão. E daí? É muito barulho por nada, né? É a coisa mais comum do mundo e, felizmente, o Brasil é um país que tem essa liberdade, né, para indivíduos e pessoas jurídicas abrirem empresas offshores em paraísos fiscais. Por que se faz isso? Por vários motivos, obviamente, porque esses lugares são atraentes justamente porque oferecem benefícios, como impostos menores. Se for legal, se tiver tudo declarado, acabou o assunto é encerrado. E aí a gente está vendo a demagogia, o populismo, inclusive alimentando-se de uma certa ignorância geral acerca do que é uma offshore, para falar que isso em si já é um crime, né? Veja que já tem aí solistas como Marcelo Freixo chamando o ministro Paulo Guedes de criminoso. Né? Tudo muito invertido no Brasil. Não há nenhum crime nisso, também não há conflito de interesses. Eles têm isso há muitos anos, é muito comum. Vamos lembrar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores que o Brasil é um país hostil aos investidores. Desde a redemocratização nós tivemos inúmeros planos. Plano Verão, Plano Bresser, Plano Sarney e por aí vai, Plano Cruzado, né? Que levou a lágrimas aí esses economistas da Unicamp, desenvolvimentistas como Maria Conceição Tavares. Então, cada plano desses é um calafrio em qualquer investidor. O Brasil não tem segurança jurídica. Então, é normal que pessoas que conseguiram amealhar algum tipo de patrimônio, de dinheiro, de recursos, né, nesse ambiente, queira se proteger. Então, é absolutamente do jogo, não tem nenhum escândalo nisso. Pelo contrário, a verdadeira notícia, na minha opinião, é a seguinte: caramba, esse ministro é mesmo um herói. Ele podia estar em qualquer lugar do mundo, né? Tem dinheiro para ficar em Mônaco curtindo a vida e ele está se dedicando, dando sua cota de sacrifício para tentar fazer o que ele considera melhor e que, felizmente, na ótica de muitos economistas sérios,
é o pano de fundo, o mapa de voo mais adequado, que são reformas liberais, para o Brasil. E está aí aturando isso, né? Está aturando o filho de Dirceu, provocando ele quando ele vai no Congresso, mídia que quer atingir o presidente Bolsonaro e mira nele como alvo e por aí vai. Então tem muita narrativa nessa história e pouquíssimo conteúdo. É tudo espuma, não tem absolutamente nada de errado em alguém ter uma conta, uma offshore, uma empresa aberta num paraíso fiscal. É do jogo, todo mundo faz. A pergunta que nós temos que fazer verdadeira é: origem de recursos, né? Ele, a gente sabe que tem. Ele foi um dos fundadores do Banco Pactual, que foi um sucesso, um case de sucesso e foi vendido depois para o UBS. Ele também era sócio do IBMEC, que é um case de sucesso no setor de educação. A dúvida que a gente tem é: tem mais gente com conta e offshore em paraíso fiscal? Por exemplo, figuras públicas que são do meio político há décadas? Ah, esses sim é que não podem, né? Porque não tem origem adequada. É aí que mora o problema. Eu quero saber de você o seguinte: há conflitos de interesses aí nessa história? Porque o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, eles fazem a política econômica e lidam com a alta ou com a diminuição do dólar. E no caso, o patrimônio deles nessas offshores está em dólar. Há conflito de interesses ou não? Não há nada de ilegal do que o ministro fez e na empresa que o ministro mantém fora do país. Está na lei do Brasil, isso é permitido desde que se declare, e até onde eu sei, tanto o ministro quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos, não fizeram nada de ilegal. Nada disso foi feito às escuras. Há uma série de outros empresários do Brasil que adotaram o mesmo caminho. Por exemplo, o senhor Luciano Hang tem lá ainda 112 bilhões de dólares investidos. É um direito dele, principalmente quando a gente considera que essas pessoas talvez não tenham tanta confiança na economia do Brasil. Caso, eu imagino, até mesmo do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que aí eles vão, então, buscar um pouso mais seguro aí para os seus recursos. A questão é que se isso não confronta a lei de conflito de interesse, que é uma lei que toda autoridade com posse no governo tem que seguir. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente não pode criminalizar, não tem o direito, aliás, ninguém tem o direito de criminalizar o que fez o ministro, o que fizeram o ministro e o presidente do Banco Central. Da mesma forma que ninguém tem esse direito, também é necessário que se investigue, que se avalie o que foi feito a partir do momento em que o ministro ingressou no governo. O ministro ainda tem gestão sobre essas empresas, porque também é muito comum, Paulo e amigos, pessoas que abrem essas empresas e que passem a exercer algum cargo em governos, nomear, por exemplo, terceiros ou um fundo para gerir isso aí. Eu acho que é isso que essas investigações têm que apurar. Eu acho que, por enquanto, a gente tem, no máximo, suspeitas, mas ainda, seria uma leviandade criminalizar tanto o ministro quanto o presidente do Banco Central. Muito bem. Essa lei que o nosso Fábio Piperno menciona aqui no comentário dele é o Código de Conduta da Alta Administração Federal de 2000 e ele está citando aqui o artigo 5º, rapidamente eu vou ler para que a gente possa acrescentar aqui ao debate, parágrafo 1º, que diz o seguinte: é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas para fim especulativo, excetuadas aplicações em modalidades de investimento que este código aí de conduta venha a especificar. Vamos discutir, vamos debater um pouquinho mais sobre esse possível conflito de interesses. Bruna Torlai, tem ou não tem? Na verdade, hoje, quando eu li essas notícias pela manhã, eu tentei ficar surpresa, mas o que eu senti foi um profundo tédio, porque justamente a narrativa, Paulo, é a seguinte: é fazer com que as pessoas sejam levadas a pensar
que o Paulo Guedes toma as medidas que toma com relação à economia do Brasil para enriquecer. E é muito engraçado porque é um raciocínio tão esquerdista, mas tão comunista, que eu falei, caramba, como é entediante essa articulação entre as lideranças políticas de esquerda e a imprensa velha. Porque você viu uma série de meios de comunicação que se auto-intitulam respeitáveis, explorando isso como se fosse um escândalo. Aí você vai ler a matéria, você vê que é só no título escândalo, porque não tem como justificar que é um escândalo, como Constantino falou, o próprio Fábio Piperno disse, não é legal, né? O próprio Paulo Guedes, 10 dias antes de assumir o posto, entregou toda a documentação, teve um conselho, foi arquivado, quer dizer, isso já é assunto morto. Mas a suposição, o que a imprensa está tentando fazer é levar a opinião pública a pensar, levar as pessoas a acreditarem que o Paulo Guedes cria problemas para a economia brasileira para ganhar no paraíso fiscal. E isso é simplesmente assassinato de reputação. Porque isso é você jogar para a lama a imagem daquele que é chamado de posto Ipiranga. E não só o Paulo Guedes, como o próprio Roberto Campos Neto, né? Então, ambos são as duas figuras centrais da parte econômica do governo Bolsonaro, no momento em que tudo que o Bolsonaro precisa para ter chances reais nas eleições do ano que vem, chances sólidas, é a economia reagir, de repente, a apelação gratuita é atacar as figuras que têm condições de ajudar com que a economia brasileira engrene. Essas duas pessoas vão pro paredão da esquerda, pro paredão da imprensa velha, que se articula com a esquerda o tempo todo, com as lideranças de esquerda. E aí a gente teve até o Fernando Haddad naquela coisa sobre a qual a gente nem fala hoje, de tão irrelevante que foi a manifestaçãozinha de sábado, né? Mencionando esse assunto. Então foi tudo feito de maneira articulada. Pena que a manifestação não lotou, pena que a legislação brasileira não ajuda a fazer colar essa ideia de que haja um conflito de interesse. Na verdade, você supor que há conflito de interesse faz parte da narrativa que tem por objetivo destruir a reputação do Paulo Guedes ou criar um pretexto para que ele seja demitido e o governo Bolsonaro não tenha condições de decolar. Agora, Serrão, sobre esse tema, as offshores elas representam uma falta de confiança daquele investidor com o seu próprio país, né? Com a política econômica do seu próprio país. As duas offshores foram em governos petistas e os dois são empresários também, tanto o Paulo Guedes quanto o Roberto Campos Neto. Como é que você vê essa história? Ou seja, porque as offshores foram criadas há anos, né? Não estamos falando aqui de criações recentes. Existe esse conflito de interesse, mesmo a criação tendo sido feita há anos atrás? Pelo regramento excessivo em vigor no Brasil, só ele, o santo da pobreza, poderia ser ministro de qualquer governo brasileiro, não tendo peso sobre ele qualquer acusação de tráfico de influência ou de que vá manipular o mercado para operar, enfim, seria um santo, né? E santos não existem operando no mercado financeiro. Então, esse é um ponto inicial. O segundo ponto, offshores, elas são empresas utilizadas para duas coisas. Como o Paulo bem disse, para que você, não confiando na economia do seu país, na estrutura legal e tributária do seu país, você utiliza esse mecanismo que é legal para se aliviar de impostos. E aí faz operações que permitam que você tenha ganhos sem que eles passem totalmente pelo filtro da Receita Federal do país original. Outro ponto pelo qual as offshores são muito utilizadas, e isso foi visado e combatido internacionalmente, há uma lupa atuando sobre isso, principalmente depois do atentado de 11 de setembro, é a utilização dessas empresas para lavagem de dinheiro. Então, esse é um outro ponto que também é colocado. Mas você não pode comparar e nem ser leviano de afirmar que empresários utilizam essas empresas só para desonestidade. Então, esse limite entre o trabalho empresarial sério e o trabalho canalha é que tem que ser investigado. Por exemplo, muitas dessas empresas nos governos anteriores do Brasil foram, sim, utilizadas para falcatruas. E a Lava Jato pegou-as em flagrante. E agora, exatamente, a defesa dos réus da Lava Jato,
que foram acusados desse tipo de problema estão tentando desqualificar esse tipo de acusação. Mais tarde falaremos disso, mas o caso específico da Odebrecht. A Odebrecht usava esse mecanismo, um mecanismo sofisticado de lavagem, drawback com o dinheiro, vai e vem, vai e volta, e isso foi criminoso, isso foi comprovado, foi alvo de denúncias, de delações premiadas que agora os próprios acusados de corrupção tentam dizer que não valeu. Então, tudo no Brasil tem que ser pesado com muito cuidado. Agora, a nossa legislação, como a gente sempre diz, o excesso dela é extremamente hipócrita. Então, nós nunca temos certeza de nada. Em 2017, novembro de 2017, houve uma denúncia parecida contra o ex-ministro Henrique Meirelles, que também foi presidente do Banco Central, de que teria empresa offshore lá fora. Qual desse cara gigantesco, membro do mercado financeiro, não tem uma empresa dessa lá fora? Ele só não tem se ele for otário. Então, você não pode sair acusando de maneira generalizada, mas tem que investigar. Por exemplo, como é que Zé Dirceu de Oliveira e Silva, o grande gênio ideólogo do PT, tem agora problemas com a Receita Federal, tem que explicar lá a origem de 34 milhões em patrimônio sobre o qual ele tem que pagar imposto. E hoje, o patrimônio dele, se vender tudo, mal dá para pagar 10% disso. Como é que se explica esse tipo de coisa? Então o Brasil tem que investigar muita coisa antes da esquerda vir com demagogia espetaculosa sobre o Paulo Guedes e sobre o Roberto Campos, cujo objetivo é meramente eleitoreiro, de olho no desgaste do governo Jair Bolsonaro em 2022. Só isso. Nessa semana, uma pane sistêmica deixou o Facebook, Instagram e WhatsApp fora do ar por 7 horas. O CEO e criador das plataformas, Mark Zuckerberg, perdeu 6 bilhões de dólares com a queda das redes. Durante o Jornal da Manhã, segunda edição, o especialista em tecnologia Carlos Aros falou mais sobre o dia em que a internet ficou paralisada. Aros, Zuckerberg tem 116, ou melhor, tinha 116 bilhões de reais, perde 5%. Dólares? De dólares, perdão. Perdeu aí, então, 6 bilhões. Você acha que não faz muita diferença para ele, que eu sei que é mais do que ele perdeu em uma tarde, mais do que eu vou ganhar a vida inteira. E por que ele perdeu isso? O que aconteceu com esses aplicativos? A explicação é complicada e ela não é uma explicação oficial. É importante a gente dizer que tudo isso que está sendo discutido é no campo da análise das entrelinhas do comunicado que foi divulgado pelo Facebook no final do dia. Foram mais de 7 horas, é o período mais longo registrado aí de pane na plataforma, pelo menos que eu me recordo. Nunca houve um episódio em que por tanto tempo a rede social tivesse ficado fora do ar. E dessa vez atingiu globalmente as 3 plataformas que integram o grupo: o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. O Facebook é a empresa mãe, vamos dizer assim, que acabou comprando essas outras 2 que caminham em segmentos diferentes. O WhatsApp, por exemplo, é o mensageiro mais usado aqui no Brasil. Então os brasileiros e os indianos, que usam muito mais a plataforma, sentiram esse prejuízo. Nos Estados Unidos, onde ele não tem um mercado tão grande, o impacto foi menor, mas sentiram muito mais o Instagram. Então você tem comportamentos diferentes. Qual é a explicação? Eu vou resumir aqui o que alguns especialistas estão dizendo para a gente entender a dimensão de tudo. O Facebook diz que foi um erro em uma atualização de uma infraestrutura de rede e eles estavam mexendo nessa rede e por isso houve a interrupção dos serviços. O que pode ter acontecido? Alguns especialistas indicam que houve uma falha de DNS, que é o nome do domínio. Então, o que é o DNS? Quando a gente digita facebook.com, esse nome que a gente digita vai bater lá no servidor e procurar um código, um protocolo de IP, o endereço de IP. É como se fosse o RG, vamos dizer assim, das páginas. CPF. O CPF das páginas da internet. Então, digitei facebook.com, ele converte isso para o nome do domínio no código para buscar. Só que aí teve uma segunda possível falha, e essa muito mais grave. Por quê? Porque ela embaralhou o problema da primeira, que foi uma falha no BGP, que é uma sigla complicada para dizer que é o seguinte: é como se fosse o gerenciador do tráfego de dados na rede. Então, quando você acessa um site, quando todos nós acessamos páginas na internet, o que a gente faz é pedir para o site
enviar as informações que a gente está procurando. Então, quando você acessa o site da Jovem Pan, você está pedindo, manda um comando pelo seu navegador para que o nosso servidor envie para você as informações que vão aparecer na tela. Que informações são essas? As fotos, os textos, o background, tudo que compõe a página do site. E tudo isso é enviado por meio de pacotes de dados, como a gente chama isso no mundo da tecnologia. E esses pacotes de dados, eles trafegam como se fosse carro numa rodovia. Então, eles têm velocidades e caminhos mais longos e caminhos mais curtos. Qual é o papel dessas 3 letrinhas, o BGP? Fazer com que esses caminhos sejam curtos, para que a velocidade da navegação seja maior. Quando há um embaralhamento, um problema, uma falha nesse protocolo BGP, o que acontece? Esses pacotes que seriam enviados pelo caminho mais simples ficam que nem um peão rodando e não chegam no destino. Logo, você não carrega as páginas porque os dados não trafegam na rede. Basicamente, de maneira superficial, essas 2 falhas somadas durante o processo de atualização da rede podem ter levado a essa suspensão de um serviço em escala global. Mas, poxa, Aros, falhar no mundo inteiro? Sim, porque o sistema de rede está fechado em um ciclo. Então, boa parte dessas informações vão lá para os Estados Unidos e voltam para cá, para os servidores aqui em outros países. Então, todo o processo está interligado, ele é conectado. Há alguns clusters dentro desses roteadores que separam essas redes. Isso é feito, inclusive, por uma questão de segurança. Em um ataque cibernético, você anula um pedaço e mantém o resto funcionando. A falha deve ter sido muito maior para que isso tivesse acontecido. E aí, lembrando que o Facebook descarta qualquer possibilidade de um ataque cibernético. É exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, porque foi um dos tópicos muito aventados ontem, né, Aros? Que havia sido uma possível invasão de hacker. Comentaram até que os próprios profissionais da plataforma nos Estados Unidos tentavam entrar nos painéis de controle que eles mesmos usam para fazer o trabalho, né, dentro da plataforma e que não conseguiam. Isso, de que forma se justifica que os próprios profissionais que trabalham para a plataforma não conseguiam acessar esse sistema interno deles? Eles estavam dentro da rede que falhou. Ou seja, eles acessam os serviços dentro dessa mesma rede. É mais ou menos como se a gente estivesse dentro de uma casa, a interrupção de um determinado cano. A água que estava chegando na cozinha, ela vai parar ali e não vai chegar até o banheiro, por exemplo. Então, a gente interrompe o fluxo das informações. Basicamente, é isso o que tem sido colocado como um argumento. Eu estou enfatizando muito aqui que não são as informações oficiais por uma razão muito simples. O Facebook não detalha essas falhas, porque tem compliance, uma série de questões de segurança, etc. Ele não vai explicar, olha, nós temos uma vulnerabilidade aqui. Não vai chamar atenção para o problema. Então eles minimizam, pediram 1000 desculpas, inclusive em função desses problemas que foram apontados na reportagem que a gente assistiu agora há pouco, de que o prejuízo causado por essa dependência enorme do ecossistema do Facebook é muito grande. Se ele perdeu 6 bilhões, a economia mundial perdeu também alguns bilhões por causa do dinheiro e das transações que deixaram de ser feitas em função dessa paralisação. Então, aí o que eu fiz? Encontrei Carlos Aros no corredor e falei assim, Carlos Aros, é uma empresa, envolve negócios. Então, se foi um ataque, né, de hackers, eles vão ficar calados, não vão falar nada, para de repente passar. Por isso que estão enganando a gente. Aí ele me deu uma explicação muito lógica que eu queria que você aproveitasse e reforçasse isso. Porque assim, se eles sofrerem um ataque, eles são obrigados por lei a divulgar isso, né? Eles têm essa obrigação, essa responsabilidade por uma razão muito simples, William. O cidadão, o usuário que tem os dados mantidos lá pela empresa, ele tem que ser comunicado, porque ele precisa trocar senhas, ele tem que ver, por exemplo, se não houve qualquer violação com cartão de crédito ou outras informações. Então, como é um processo muito sério, as autoridades exigem que as pessoas sejam notificadas para que elas possam se proteger, ainda que de alguma maneira não tenha nada que se possa fazer de imediato. E tem um outro aspecto que me deixa também curioso sobre o fato de ter sido dessa especulação sobre um ataque cibernético, é que, em geral, se o hacker faz um ataque com uma magnitude dessa, você acha que o camarada que fez um troço desse parou o mundo durante 7 horas? Você acha que ele não ia querer contar para todo mundo que ele fez? Ah, não tenho dúvidas. Então, não teve nenhuma notificação, nenhum grupo assumiu a autoria de ataque, né? Há uma outra história por trás, que é interessante, que envolve os episódios recentes do Facebook, que vem fazendo com que a empresa perca alguns bilhões aí ao longo das últimas semanas, que começou com uma série de reportagens no Wall Street Journal, mostrando que relatórios internos do Facebook
já avisavam a plataforma sobre descaminhos que nós encontramos ao longo desse período recente. Por exemplo, o prejuízo para as crianças no uso do Instagram, o quão nociva a rede social pode ser. Eles têm inúmeros estudos que mostram os problemas que surgem em decorrência desse uso excessivo da rede. E não tomaram nenhuma medida para isso, porque tomar qualquer medida para isso seria diminuir o uso da rede. Logo, eles perderiam dinheiro. E outras decisões que contrariam relatórios internos e que foram divulgadas por uma ex-funcionária. No domingo à noite, essa ex-funcionária deu uma entrevista ao 60 Minutes da TV americana, em que ela reforçou tudo, deu mais detalhes a respeito desse caso. O Facebook negou veementemente. E aí, na segunda-feira, um episódio que chama mais atenção do que as notícias em si. Então, são milhares de histórias e fábulas que são criadas e tudo mais. E essas histórias, esses capítulos serão contados em outro momento aqui no Jornal da Manhã. Vamos descobrir com o o nosso acontece. Comentarista de tecnologia, Carlos Aros. A CPI da Covid ouviu nesta terça-feira o empresário Raimundo Nonato Brasil, sócio-administrador da VTC Log, empresa de logística que tem contrato com o Ministério da Saúde sob suspeita de irregularidades. Antes do início da sessão, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, conversou com a imprensa. Ele deu certeza que o relatório ficará pronto no dia 15 de outubro e a leitura será no dia 19. Quem discutiu sobre a reta final e os últimos acontecimentos da CPI foi a bancada de Os Pingos nos Is. Confira. Olha, são os momentos finais desta CPI da pandemia que se transformou em CPI de ataque ao presidente Jair Bolsonaro. O relatório final do senador Renan Calheiros já está ali definido. O que ele busca ali é o apoio do chamado G7. E aí eles vão para o apartamento do presidente, que é o plenário principal da CPI, e lá, com o senador Omar Aziz, vão definir o que eles chamam de a fotografia, o cronograma ali do funcionamento de um esquema criminoso. É isso que o senador Renan Calheiros está tentando fazer no relatório dele. Ele só vai colocar no relatório que tem apoio de todos, né, para garantir a aprovação no Senado Federal. E aí vai levar o presidente Jair Bolsonaro para um pedido de indiciamento. Repare, é pedido de indiciamento e não é indiciamento, como diz o relator. Uma CPI tem poderes especiais, mas não pode indiciar ninguém. Isso é papel do Ministério Público, né, de solicitar o indiciamento ao juiz, que aí, se houver aceitação, aí o acusado se transforma em réu. Veja bem, a ideia do relatório é colocar o presidente Jair Bolsonaro como, no primeiro momento, omisso, apostando em imunidade de rebanho. E nessa confusão aí que o presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros, os dois estão muito juntos, querendo colocar o presidente Jair Bolsonaro como responsável por mortes em larga escala, né? E, inclusive de índios. Daí a tentativa de colocar no relatório final da CPI a palavra lá para o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Além disso, vai colocar o presidente Jair Bolsonaro como beneficiário de uma compra de medicamentos, ou pelo menos do grupo do presidente, de ter se beneficiado da venda de medicamento de tratamento precoce. Então, aí entra o charlatanismo, né, que é o exercício da medicina, o exercício irregular. Isso cabe na cabeça de quem? Que o presidente Jair Bolsonaro vestiu um jaleco branco e saiu por aí exercendo a função de médico pelo país. Não cabe na cabeça de ninguém, a não ser de integrantes da CPI da pandemia. E, além disso, prevaricação, que é o ato de um servidor público de fazer algo ou deixar de fazer em virtude de interesses pessoais. A prevaricação. Então, está montado o organograma, tendo ao lado ali os ministros, o ministro e ex-ministros da Saúde e também o ministro Wagner Rosário da Controladoria, que, teoricamente, segundo a CPI, tinha conhecimento de irregularidades no Ministério da Saúde, mas não tomou providências. Tomou sim. Investigou, acionou a Polícia Federal, prendeu secretários em pleno exercício da função, o que é raro aqui no Brasil, né? Geralmente se chega a eles depois que eles fazem um roubo, né? Então se antecipou e investigou, mas enfim,
estamos ainda no campo da ficção, que é o relatório final desta CPI da pandemia, que, na verdade, é uma CPI política. E agora, a prática. Qual é a prática? É que eles desistiram de chamar o ministro Marcelo Queiroga para se defender no plenário da CPI. E aí decidiram mandar lá uma carta com informações, dando 48 horas. Acho que não precisa nem disso tudo para o ministro Marcelo Queiroga responder. E não tiveram a coragem, hein? Não tiveram a coragem de convocar o general Braga Neto. Eles queriam chamar ao plenário da CPI e fazer aquele assassino de reputações lá, que eles tradicionalmente fizeram, com o general Braga Neto. Recuaram. Então, a ordem agora é o seguinte: fazer esse relatório com apoio dos 7 lá, no plenário principal da CPI, que é o apartamento do senador Omar Aziz, e entregar, portanto, o relatório na semana que vem. Houve uma intenção ali de fazer um grande movimento e tal, mas entenderam que aí ficava explícito demais o objetivo da CPI, que é exatamente político. E decidiram apresentar o relatório e votar em seguida, talvez no dia seguinte, para acabar logo com esta CPI que já vai tarde. Bom, eu acho que dessa CPI do dia de hoje, o Zé já falou o que tinha que ser falado, né? Agora é interessante que na fala aí, na entrevista pós-sessão, a Renan Calheiros disse, não me lembro direito os termos que ele usou, né? Mas nós não vamos latir ou rugir, não sei o que, o verbo que ele usou nas investigações e miar no relatório. Mas engraçado que miaram, né, aí na convocação do Braga Neto ou do próprio ministro Queiroga, né, porque aí eles ouviriam situações e ações que não colaborariam com o relatório, que já está pronto desde o primeiro dia. Todo mundo sabe disso. Essa CPI já passou da hora, né, de terminar. Muito dinheiro do contribuinte aí passou aí por debaixo dessa ponte hipócrita que foi essa CPI, infestada de homens que não respeitaram médicos, que não respeitaram médicas, mulheres, doutora Mayra, doutora Nise Yamaguchi. Vamos repetir aqui ad eternum, exatamente porque é um peso, duas medidas quando as pessoas estão ali de coração aberto, de peito aberto, para tentar produzir ali, para tentar esclarecer algum fato que durante a pandemia possa não estar tão esclarecido e que necessite de investigação, já que a CPI é uma ferramenta importante das nossas instituições para eventos de grande porte, de grandes investigações. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um show de horrores. A gente viu um bando de palhaços gastando o nosso dinheiro ali com falácias, com mentiras, com ataques, com palanques políticos, aí usando a CPI como outra ferramenta política completamente fora do objeto de investigação dessa CPI. Então, está na hora mesmo de acabar. Mas eu acho que se a gente pode fazer alguma limonada desse limão aí, desses limões que acabaram se tornando essa CPI, esse show de horrores, eu acho que uma boa limonada é que muita coisa ficou exposta, muita hipocrisia ficou exposta, muitos projetos de poder ficaram expostos, né, muita hipocrisia, e personagens também positivos, como o próprio senador Marcos Rogério. Acho que foi um nome aí que o Brasil aprendeu a apreciar, exatamente por ele expor ali as verdades, por ele expor a hipocrisia em várias situações. Quando mulheres foram desrespeitadas ali, ninguém, nem mesmo as mulheres dessa CPI, como senadora Leila Barros, como senadora Simone Tebet ou Elisiane Gama, nenhuma mulher se levantou, se deu o trabalho de se levantar para defender essas mulheres ali. No entanto, o senador Marcos Rogério fez isso, né? Fez isso o tempo todo. Então, eu acho que os nomes estão todos expostos. Essa CPI valeu também para a gente começar a lista de quem estará
na reeleição o ano que vem e para a gente começar a tirar, expurgar essas pessoas do nosso cenário político, porque são sabotadores da pátria, não são senadores, são sabotadores da pátria. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Bom, nós escutamos ali o depoente dizendo que vai judicializar, né? Olha, judicializar, eu não sei. Ele estava dizendo o que o Renan Calheiros queria ouvir, né? Que ele vai judicializar o Ministério da Saúde. Eu não sei se ele vai e se eles vão conseguir judicializar, mas judiar, eles já estão judiando. E eu não vou nem me referir, com todo respeito, aos que gostam de odiar o Renan Calheiros. Para mim, ele é só o ídolo do consórcio da imprensa antibolsonarista. Né? O Renan Calheiros é isso, ele é o herói da empatia e da ética. Mas eu vou aproveitar um trecho do que disse a entrevista do Renan Calheiros, cercado por todo o consórcio da imprensa antibolsonarista, colocando o Renan Calheiros naquele pedestal para falar de ciência. Pois bem, Renan Calheiros falando de ciência não interessa a ninguém decente, mas interessa porque ele está repetindo como um papagaio o que o lobby manda repetir. E aí eu quero me dirigir a todos, médicos, autoridades de saúde, promotores, Ministério Público, prefeitos, governadores, ministro da Saúde, para dizer o seguinte: esta campanha de vacinação, e em especial de vacinação a adolescentes, é uma aventura. E não adianta censurar, não adianta vir aqui tentando abafar, isso vai explodir na cara de vocês. Isso já está explodindo na cara de vocês. Vocês acham que vocês vão conseguir, com uma diretrizinha de plataforma, com um checador, com o consórcio, vocês acham que vocês vão conseguir abafar o que está acontecendo? Eu acho um pouco difícil. Mas vamos lá, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que adolescentes morrem após se vacinar. Vocês sabiam disso? Pois é, isso está acontecendo. Eles morrem por causa da vacina? Isso está em investigação, mas isso não está demonstrado. São muitos os eventos, infelizmente. E não está demonstrado que todos eles, nem que uma fatia, nem que uma parcela, se deu independentemente do evento, da suposta imunização. Vocês sabem disso? Olha, se vocês têm um pouco de responsabilidade, um pouco de juízo, vocês deviam saber. Então, vocês deviam saber que não só em relação a adolescentes, em relação a jovens, e mesmo o restante da população, né? Aos que estão aí empurrando de maneira covarde, de maneira obscurantista, uma obrigatoriedade de uma vacina experimental, que ainda está em desenvolvimento. Vocês não conseguem nem demonstrar que no mundo existem mais internados de Covid não vacinados do que vacinados. Vocês não conseguem demonstrar. Há dados múltiplos, discrepantes. Vejam o que acontece em Israel. Então, olha, eu vou dizer para vocês estão cometendo um erro, mas eu estou apontando aqui porque esse erro é um erro grosseiro. Esse é um erro grosseiro e vai explodir na cara de vocês. Então, quem está seguindo aí o Renan Calheiros, o novo arauto da ciência, para dizer que é negacionista você questionar a vacinação em adolescentes, pode esperar, porque vai ter que dar explicação. Vai ter que dar explicação. Algum de vocês consegue dizer, olha, isso é uma campanha, hein? Não vamos esquecer, isto é uma campanha pública. E, além da campanha pública, é uma campanha de assédio moral, de adolescentes suplicando aos pais para se vacinar, para não ficarem estigmatizados. É ou não é isso que está acontecendo, seus hipócritas? Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, algum de vocês é capaz, nessas vacinas que nem completaram a fase 3 de desenvolvimento, com essas decorrências que estão acontecendo, de fazer o balanço de risco e benefício para um adolescente se vacinar? Nenhum de vocês sabe. Ninguém na face da Terra tem isso. Então, esse é o tamanho da irresponsabilidade de vocês.
Eu não estou fazendo nenhuma missão, eu estou fazendo o mínimo. Eu estou fazendo o básico diante do quadro que está colocado. E, evidentemente, que esse quadro vai explodir, está explodindo na cara de vocês. Vocês ainda têm algum tempo para fazer uma revisão desta propaganda fantasiada de ciência que tem em Renan Calheiros um porta-voz. Bom, a Ana Paula resumiu a história, né? Essa CPI, ela foi formada, ela juntou prontuários ambulantes no Senado, todos interessados em ficar melhor no retrato aí eleitoral deles, que estão todos muito mal. Essa CPI acabou revelando um nome hoje conhecido nacionalmente, respeitado nacionalmente, que é o senador Marcos Rogério. Se a bancada, né, se ele, em vez de combatente solitário, aí tivesse uma companhia competente aí de outros senadores defendendo as mesmas posições, ele daria um baile no Renan, porque basta fazer o que fez o senador Marcos Rogério hoje. Vai ver anotações na capivara, vai ver o que fez o Renan Calheiros como presidente do Senado, e aí você vai achar, por exemplo, uma empresa que ele diz que é um foco de corrupção e que ele contratou quando era presidente do Senado. Mentira que o presidente delega esse tipo de contratação. O presidente interfere em tudo, da pauta de assuntos a discutir a qualquer empresa contratada. Imagina se eles vão deixar algum cofre livre, sozinho. Pois bem, o Renan Calheiros diz que ele recuperou, devolveu dinheiro, com ele o Senado recuperou a boa imagem. Mas que é isso? Ele foi presidente do Senado primeira vez de 2005 a 2007, teve de sair quando descobriram que ele tinha um filho um filho ou filha fora do casamento, com uma jornalista, a Mônica Veloso, e o caso extraconjugal ficava por conta de uma empreiteira, né? E ele barganhava apoio a projetos. E a proteção que é capaz de dispensar a um projeto de estimação o presidente do Senado. Então ele é que jogou no lixo a imagem do Senado. Ele teve de sair, né? E fizeram aquela mutreta típica do Congresso. Se ele renunciasse à presidência, ele não seria cassado. Porque senão até o Senado teria de cassar um dos seus integrantes, coisa que não é fácil. Conseguir ser cassado pelo Congresso brasileiro não é fácil. Pois bem, tem essa história, né? Não sei se é lenda verdadeira, que o Calígula, o imperador romano, nomeou um cavalo para o Senado. O Renan é uma capivara, de dar a inveja a qualquer líder do PCC. E ele fica posando de pai da pátria. O Brasil está do avesso. Está do avesso. Essa trinca que comanda a CPI faria bonito em qualquer filme aí sobre a máfia, né? Pela experiência e pela aparência também. Pela aparência. O Renan também lembra muito um cangaceiro fashion, né? Porque ele tem os óculos de primeiro da classe, ele procura cuidar do cabelo, né? Já fez várias tentativas de melhorar a cobertura capilar, não conseguiu. Mas ele vai bem também como conselheiro de filme de família mafiosa. Ele tem o physique de rôle, é isso aí. Então os caras têm aparência de larápio, jeito de larápio, voz de larápio e são larápios. Eles são. Esse comando da CPI e integrantes, porque a bancada dos larápios é suprapartidário. O PT, aí muito bem representado pelo Humberto Costa, também conhecido pelo codinome Drácula. O PT, ele conversa 2 minutos com o corrupto de outro partido, eles já se sentem amigos de infância, porque nasceram um para o outro. E o Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela companhia. Até a próxima. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.